Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 51, em busca de um coração agradável a Deus. É nossa reflexão nessa noite, em busca de um coração agradável a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas com sacrifícios, nem te agradas com holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Deus não desprezará. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela tua palavra, obrigado mais uma vez por podermos adorar ao Senhor nesta hora, nesta noite, neste lugar. Pai querido, eu venho suplicar, dá-nos um coração puro, Pai. Dá-nos um coração igual ao teu. Dá-nos, ó Deus, um coração sensível à tua santidade, desejoso da tua palavra, desejoso da tua vereda, da tua vontade. Fala conosco à luz desta palavra, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Em Atos 17, fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E aqui no Salmo 51, o contexto é que Davi pecou, e Davi não reconheceu o seu pecado. Deus mandou Natã, o profeta, a ir à casa de Davi, para que ele reconhecesse o pecado que ele tinha cometido. E qual foi o pecado? O pecado se iniciou com a cobiça. Davi desejou Batseba, a esposa do seu general Urias. Ele desejou, e enquanto os seus soldados estavam na guerra, ele traz a esposa, a tem, e ela fica grávida.
Davi manda então trazer Urias, porque Davi então arquiteta uma forma de encobrir o seu pecado. Davi se torna então maquiavélico no exercício do seu poder, no exercício da sua liderança que Deus havia dado a ele. Davi esquece-se de todas as bênçãos que Deus tinha dado a ele. E Davi, então, quando manda chamar Urias, Urias dá uma prova de integridade. Urias não entra na casa para não ficar com a sua esposa, porque ele afirma: eu não posso dormir à noite com minha esposa enquanto os meus soldados estão no campo de batalha. Davi então fica furioso, e Davi então arquiteta a morte de Urias. Manda então Urias ir para o campo de batalha novamente, só que agora ele manda que o pelotão, Urias já era um general, já era uma pessoa graduada, ele manda que o seu pelotão vá à frente, e que ele deveria ir à frente. E Urias, íntegro, obedece então ao líder, vai à frente, e então Urias é morto. Ao chegar a notícia, então, Davi, então, se vê naquela situação, o profeta chega a Davi e fala para ele que ele havia pecado e pecado contra Deus. Mas antes ele conta uma história. Ele fala para Davi que havia um homem que tinha apenas uma novilha, e alguém foi lá e roubou a novilha de toda aquela família que sustentava. E o profeta então pergunta para Davi: então o que deve ser feito? Davi diz: então esse homem deve morrer. Então Davi conhecia a justiça, conhecia a palavra, mas em seu coração ele se afastou do propósito de Deus, da vontade de Deus. Do seu coração veio a cobiça, do seu coração veio um coração ardiloso e maquiavélico, do seu coração também veio a sentença, mas Deus faz a justiça. E Davi então desce do trono, reconhece, e Natã diz a sentença: seu filho com Batseba vai morrer. Davi então rasga suas vestes, joga cinzas ao corpo, entra em jejum, entra em suplício a Deus, clama ao Senhor, mas seu filho não é poupado, seu filho morre. O filho do adultério morre. E então nós estamos aqui, nesse texto, que nos diz o conteúdo da oração de Davi. Mas eu quero que vocês se lembrem que Paulo afirmou que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, eu queria agora que a gente olhasse para a atual condição da igreja nesse tempo. Nós estamos vendo um pastor que não reconhece o pecado original, que acha que nós estamos vivendo em pecado e viveremos em pecado daqui para frente, e que devemos então aceitar dessa forma. Existem pessoas ainda que acham que nós devemos então ser complacentes com o pecado. O Salmo 51 é uma revelação de Deus, para mim e para você. É uma revelação de que nós devemos ter vergonha dos nossos pecados e das nossas iniquidades. O pecado é o ato consumado, a iniquidade é o pensamento elaborado.
Davi peca das duas formas. Ele consuma o pecado, mas ele arquiteta o pecado. Então nós arquitetamos o pecado, a nossa mente. E Davi, então, nesse texto, mostra para nós que nós estamos diante de um Deus santo. Nós estamos diante de um Deus justo. Nós estamos diante de um Deus santo e de um Deus justo. E pelo que eu leio aqui no Salmo 51, Davi reconhece isso de uma maneira humilde. Porque ele clama a Deus, e aqui é a primeira lição para mim e para você, se queremos ter realmente um coração puro a Deus. Ele clama a Deus, para que Deus o perdoe. Queridos irmãos, evangelho sem arrependimento não é evangelho. Não adianta você ler a Bíblia todos os dias, mas você não se arrepender em nenhum momento. Não adianta isso. Não adianta você ler essa palavra e essa palavra não te levar a uma conclusão de arrependimento. O Salmo 51 é toda uma expressão de arrependimento. Começa: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, apaga as minhas transgressões, limpa da minha culpa, porque o pecado gera culpa. E o que é a culpa? É um adoecimento da alma. É um adoecimento da alma. A culpa é gerada por ações e é gerada também pelos pensamentos. E Davi então vai diante de Deus e pede perdão. Mais do que isso, além dele clamar pelo arrependimento, no verso 3, ele reconhece as transgressões. Ele não muda o nome, ele reconhece. Ele reconhece que quebrou a lei, ele reconhece que usurpou o cargo que ele tinha, ele reconhece que ele fez um mal muito grande a uma família. Você já orou assim ao Senhor? Senhor, eu reconheço o meu pecado, reconheço a minha falha. Queridos irmãos, o arrependimento é libertador. É o arrependimento que vai gerar o perdão. É o arrependimento que transforma, de fato, a vida. Não existe ninguém que nunca errou. E não vai existir ninguém que nunca errou. E o Evangelho e a palavra é o desafio para que eu e você reconheçamos o nosso erro. O Salmo 51 é isso. Se nós queremos ter um coração puro, que agrade a Deus, nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós erramos é contra Deus. Olha o que ele diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sua sentença e tens razão em condenar-me. Mas ele vai mais profundo. Ele vai lá no passado dele e ele diz: olha que arrependimento, olha que confissão. Sou pecador desde que nasci. Desde que nasci. Existe uma hipocrisia, às vezes, no meio da igreja, de que, às vezes, a gente olha pelo mal, pelo problema do outro, e a gente condena a pessoa. E o nosso papel como cristãos é sermos como Natã, é levar a pessoa ao arrependimento, não à condenação, é o arrependimento. A igreja existe para isso. Nós existimos para isso. Nós, como cristãos, nós precisamos ajudar as pessoas a fazerem isso. Muitas pessoas não querem isso. Algumas pessoas às vezes vêm e me perguntam: pastor, e fulano, por que saiu da igreja? Tem certas coisas que a gente não pode falar. Porque o evangelho e o papel do líder espiritual é gerar um arrependimento. Tem pessoas que não querem se arrepender. Não querem se arrepender. O verdadeiro amor, ele não fica
afagando pecados. Não é isso, queridos irmãos. Nós precisamos ter uma ideia correta de igreja. Igreja é família. E quando é família, nenhum pai gosta de ver o filho cometendo erro. Se o pai vê um filho cometendo erro, ele vai corrigir. Se uma mãe vê um filho cometendo erro, vai corrigir. Eu confesso para os irmãos que essa é a pior parte do ministério. Essa é a pior parte. Porque é bom quando vem. O ruim é quando a gente tem que ir. Aí é ruim demais, gente. Aí é ruim demais. E tem gente que a gente tem que ir atrás. Como Natan foi atrás de Davi. Quando acontece o arrependimento, glória a Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos aprender isso. Agora, só vai saber essa lição quem viveu e confessou os seus pecados diante de Deus. Quem se arrependeu de fato diante de Deus. Quem não se arrependeu não faz isso. Muda de igreja. Vai pulando de igreja em igreja. Vai pulando de igreja em igreja. Tem gente que não gosta que a gente fale das coisas do pecado. Se tirar o pecado, irmãos, não sobra nada da Bíblia. Pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O que está falando, gente? Tem gente que gosta de falar, não, é só matéria de prosperidade. Não, é só matéria de pecado. É só pecado que está falando aqui. O que Jesus fez? O que Jesus pregou? Só para os pecadores, para se arrepender. João Batista, se arrependam. Salmo 51, Deus quer criar um coração na sua vida, um coração novo. Um coração novo. Só vai ser gerado por... E aí, quando acontece, é libertador. Tem o pastor Flávio Amaral, eu sigo ele no Instagram e no YouTube, pastor Flávio Amaral. Eu não conheço outra pessoa que tem um trabalho tão bonito como ele faz. E o trabalho dele, eu vou falar para os irmãos, eu acho que é o trabalho mais difícil para ser feito. Ele trabalha resgatando gays, lésbicas, travestis. Hoje ele postou a foto de 5, antes e depois. Todo mês eu mando uma oferta para ele. Porque algumas dessas pessoas que estão saindo precisam fazer as cirurgias de reversão. No canal dele no YouTube tem umas pregações dele, eu falo, gente, a igreja precisa ouvir o verdadeiro evangelho. A igreja não está aqui para se acomodar nesse mundo não, irmão, amém? Nosso Deus é santo, nosso Deus nos chamou para a santidade. Deus quer curar essas feridas, essas almas. Deus fez uma obra tão grande nele, porque esse pastor Flávio, ele foi Miss Trans Mundial. Olha a obra que Deus fez na vida desse homem. Ele é casado hoje, tem um filho, uma filhinha, coisa mais linda. Um dia ele fez um desabafo, ele falou, olha, aqui na minha casa tem eu, minha esposa, meu filho, nós estamos com 2 aqui, tem mais um para vir, aí a gente precisa de uma chácara, e Deus tocou no coração de alguém, colocou lá a chácara. É mais ou menos a história aqui do pastor Luiz, do Flávio, só que eles trabalham com outra forma, né? Se vocês não forem ainda no Pão e Vida, toda segunda-feira o irmão Marquinhos vai lá na segunda-feira. Eu acho que todo mundo aqui da igreja tem que ir lá na segunda-feira para ouvir e ver a obra que Deus faz. Porque eles pegam os carros e vão subindo essa Belém-Brasília, e vai resgatando o povo no meio das ruas, no meio da rodovia. Aí vê um correndo lá, imagina, o povo fedido, do jeito que é, né? Tem uns que senta no banco do carro que tem que trocar depois o fogo de tão mau cheiro que tem. Fica impregnado. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. O Evangelho faz mudança. Verso 10, ele diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Você já fez essa oração, irmão?
Às vezes está uma confusão dentro de casa. A gente acha que o problema é o outro. Não. Começa você se resolvendo no altar de Deus. Começa você se resolvendo. Davi, ele sabe que o caminho certo é esse. É diante de Deus que se resolve a vida. Não tem outro lugar para se resolver a vida. É diante de Deus. É diante de Deus. É ali, ó, se derramando no Senhor. É Ele que vai gerar isso. Olha que oração maravilhosa, queridos. Ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação. Amém, irmãos? Quantos aqui estão precisando da alegria do Espírito Santo de Deus? O pedido é a Deus, Ele devolve, Senhor, eu quero a alegria. Eu quero a alegria da salvação de novo na minha vida. Peça para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Não quer pecar mais? Senhor, me ajuda a não pecar. Amém? É assim que a gente pede, irmãos. Me ajuda a não pecar. Você fica sofrendo de ansiedade aí, de preocupação com as coisas? Pede para Deus assim: Senhor, eu quero a alegria da salvação. E eu quero, Senhor, um espírito sem essas ansiedades. Amém, irmãos? Faz essa oração. Quando você fica pensando, não tem a conta para pagar, tem a coisa para resolver, tem um exame lá. Senhor, me dá a alegria da salvação. Ao invés de você ficar pensando e ficar remoendo os problemas, Senhor, me dá a alegria da salvação. Amém? Vamos falar juntos? Senhor, me dá a alegria da salvação. Vamos falar de novo? Senhor, me dá a alegria da salvação. Tudo isso que Davi está falando, ele está falando da relação dele com Deus. Da relação dele com Deus. É o ajuste de Davi com Deus. Eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos nos ajustar com Deus. Depois que a gente se ajusta com Deus, a gente vai para resolver as coisas espirituais, as coisas com o Senhor. E aqui é maravilhoso, ele termina falando disso. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Então aqui tem um segredo. O coração puro que quer agradar a Deus, ele passa então pela jornada do arrependimento, a jornada da confissão, a jornada do perdão. Depois que você passou por isso, a jornada não para, a jornada continua. E a jornada vai para a jornada do testemunho, amém, irmãos? Amém? A jornada do testemunho. O testemunho que Deus dará à sua vida, amém? Deus dará a sua vida. Deus tem dado. E aqui ele fala, olha, não é nada de ativismo, porque tem igreja que fica aí nesse negócio, né? Para a gente explicar para as pessoas, tá difícil. As pessoas entram aqui, vêm desses grupos religiosos, pastor, célula, tem célula? Eu falei, tem célula. E como que eu posso fazer? Eu falei, evangeliza alguém, dá o seu testemunho e discipula a pessoa e começa uma célula na sua casa. Amém? Amém? É assim? É assim. Passa pela jornada do arrependimento, da confissão, do perdão, e você vai ter muita coisa para contar para as pessoas. Para se envolver com quem não é crente e precisa. Amém, irmãos? Tem muita gente que está precisando. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Então vem para a escola bíblica, vem ser um bom crente, participar da igreja, contribuir financeiramente, contribuir com o Senhor.
uma hora o seu coração vai ser transformado. Amém? Uma hora o seu coração é transformado. A igreja não precisa ficar criando estrutura nova. A igreja precisa criar crentes novos. Amém? Crentes que querem ser revestidos com a alegria da salvação. Quem tem a alegria da salvação, conta isso para as pessoas. Conta essa verdade para as pessoas. Olha que coisa maravilhosa esse salmo, queridos. E é interessante isso. Davi quer um coração que agrade a Deus. Você quer que o seu coração agrade ao Senhor? O coração que agrada a Deus não é um coração que está ligado a um ativismo religioso. O coração que quer ter e agradar a Deus é um coração que medita nos seus atos, nos seus pensamentos, e leva aquilo que desagrada a Deus no trono da graça de Deus. Ali no trono da graça de Deus, você confessa, você reconhece, você se arrepende, Deus te limpa, te purifica, Deus restaura a alegria, restaura a paz no teu coração, tira toda a ansiedade da tua vida, e aí você sai com o que Davi diz aqui, aclamando a justiça, amém? Com as palavras nos lábios, você sai anunciando louvor, olha que maravilha, amém, irmãos? A verdadeira adoração é essa. Não existe verdadeira adoração que não vem de um altar quebrantado. Não vai existir. Tinha uma irmã que falava assim, ai pastor, hoje o culto foi tremendo, né? Aí eu falei, todo culto é. Todo? Não, mas parece que tem culto que é mais assim. Eu falei assim, não, para mim todo culto é bom. Para mim todo culto é especial. Não precisa ter muita gente, não precisa ter pouca gente, não precisa ter música tal, não precisa ter banda. Se tiver banda, amém. Se não tiver banda, amém. Se tiver coral, amém. Se não tiver coral, amém. Se tiver só eu, amém. Se tiver mais gente, amém. Todo culto para mim é especial. Eu venho para louvar a Ele. Eu venho para adorar a Ele. E eu venho buscar a Ele. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei o que Ele fez em mim. E eu sei o que Ele transformou em mim. E o que Ele tem transformado em mim. E eu sei que como é bom estar juntinho dEle. Pertinho do Senhor. Como é bom. Por isso que eu gosto de falar desse amor para as pessoas. Por isso que eu gosto de dizer para as pessoas. Neste mundo não tem alegria maior do que conhecer a Cristo Jesus e a viver para Deus. Para mim não tem alegria maior. Eu descobri a alegria da vida. A alegria da vida é Cristo. A alegria da vida é Cristo. A experiência maior da vida é essa. O verdadeiro arrependimento no altar de Deus, e aí você adora a Deus. Amém? Você adora a Deus. Você não está nem aí quem está do teu lado. Porque você está louvando a Deus. Amém? Você está ali cheio do Senhor. Está cheio da graça de Deus. Cheio da bondade de Deus. Porque você sabe o que Deus fez em você. Por isso que Paulo fala, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O Davi, que lá atrás, com uma funda, derrubou Golias. O Davi, que venceu todas as batalhas, enquanto Saul era o seu rei. E quando Saul veio persegui-lo, ele fugiu de Saul e não quis matar Saul, porque ele esperava a ação de Deus. O Davi, que foi estabelecer Jerusalém e foi trazer a arca da aliança do tabernáculo para dentro de Jerusalém. O Davi que estava dançando. O Davi que deixou de olhar para Deus e confiar no Senhor, que fez
todas essas artimanhas, fez todo esse mal. E eu acho maravilhoso uma expressão que tem: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém, irmãos? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele caiu, se arrependeu, e o Salmo 51 está dizendo para nós que nós precisamos ter um coração que agrada a Deus. Qual que é o final dessa história? Quem que era para ser o rei? Seu primeiro filho, Absalão. Ele era para ser o rei, mas Absalão não foi o rei. Quem foi o rei que sucedeu Davi? Salomão. E Salomão é filho de quem? De Batseba. Deus se agrada daqueles que se arrependem verdadeiramente, daqueles que se quebrantam verdadeiramente. Quem que está lá na genealogia em Mateus? Salomão. Do fruto de Salomão vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Da vida de Salomão. Nosso Deus é assim. Ele quer pegar vasos quebrados, moídos, e restaurá-los para a sua glória, para o louvor do seu nome. Não tenha medo e receio de confessar os seus pecados, de se arrepender no trono da graça de Deus. Deixa Deus restaurar a sua vida. Deixa Deus encher a tua vida. Eu não conheço outro lugar para ser cheio do Espírito Santo de Deus que não seja na presença do Pai. Em arrependimento, em confissão, em reconhecimento, em um coração se derramando verdadeiramente a Deus. Você quer ter um coração que agrada a Deus? Que tal começar agora? Feche os teus olhos. Eu não sei qual é a tua vida, não sei como que anda o teu caminho, mas se existe alguma coisa para se arrepender, para confessar diante do Senhor, faz isso agora. Se você hoje quer a alegria da salvação, peça como Davi pediu. Se você quer o verdadeiro louvor que sai dos seus lábios, da sua vida, peça isso hoje para Deus. É Deus quem pode te dar essa alegria, é Deus quem pode te dar esse verdadeiro júbilo, essa verdadeira transformação do seu viver. Deus quer te dar um coração agradável a Ele. Deus quer te dar um novo coração. Não um coração de pedra insensível, mas um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Um coração verdadeiramente que ama o Senhor profundamente e poderosamente. Pai querido, Pai celeste, obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nessa noite a Tua palavra nos ensina a buscarmos um coração que agrade ao Senhor. E eu peço assim, Pai querido, que o Teu Santo Espírito se derrame em nossas vidas. Vem corrigir, ó Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões. Vem transformar, ó Deus, o nosso viver. E vem nos dar, ó Deus, um novo caminho, um coração puro, um coração totalmente rendido ao Senhor, um coração totalmente desejoso a fazer a Tua vontade. Toma as nossas vidas aqui nesta hora, ó Pai. Que nós sejamos então, ó Pai, pessoas agradáveis ao Senhor. Homens e mulheres, ó Deus, que vivem para agradar ao Senhor. Pai, aquele que está precisando hoje da alegria do Senhor, derrama nos corações. Aquele que está precisando hoje, ó Deus, ser restaurado, a alegria do louvor, restaura hoje, Pai querido. Tu és esse Deus maravilhoso, esse Deus da graça, esse Deus do perdão, esse Deus que nos livra de nossas culpas. Pai,
se alguém está carregando culpas do seu passado, que hoje, ó Deus, haja esse transformar da vida, Pai. Que haja essa visitação do Senhor, que cura as feridas da alma, que liberta as nossas almas. Pai, toma as nossas vidas e nos leva, ó Deus, ao coração puro, ao coração que te agrada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus, né, pela vida do irmão Abreu, da irmã Edmara, que bom. A irmã, a filha da irmã, né? Que bênção. Que bom, irmã, estar aqui conosco novamente. Deus esteja abençoando. Quero convidar os irmãos a orarem pela irmã Creuza. A irmã Creuza é a mãe da irmã Alexandra. Hoje ela iniciou o tratamento dela. Vamos orar pela vida da irmã Creuza. Vamos orar e pedir que Deus esteja abençoando e que Deus possa fazer a restauração da vida da irmã. Vamos orar para o Paulão, não é? Vai operar segunda-feira, né, Paulão? Vai entrar na faca. Que Deus abençoe e que corra tudo bem na sua cirurgia. Vamos orar então também pela vida do Paulão. Alguém tem mais algum pedido de oração que gostaria que nós colocássemos agora diante do Senhor? Alguém tem mais algum pedido? Se não, vamos ficar em pé, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nesta hora, ó Pai, nós queremos colocar, ó Deus, os enfermos da Tua casa, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, restaurando a saúde de cada um dos nossos irmãos. Em especial, Senhor, nós colocamos a vida da irmã Creuza nesta hora, ó Pai, seja com esse dia, com essa noite, ó Pai, que ela possa ter uma noite de descanso. Esteja ali, ó Deus, com a irmã Alexandra, ó Deus, com todos os familiares. Dá força, ó Deus, seja também com o seu Moacir, ó Deus, esteja abençoando esta família, ó Pai. O Senhor que conhece a tua serva, e pedimos, ó Deus, que o Senhor cubra, ó Deus, a tua serva com a tua graça e a tua paz nesta hora. Oramos também pela vida do Paulão, ó Deus, sua cirurgia na segunda-feira, que tudo venha correr bem, Senhor. Nós te louvamos por isso, ó Deus, que tudo venha correr bem na vida do teu servo. Quero louvar e agradecer ao Senhor pela vida do irmão Abreu, da irmã Edmara, regressando, a irmã Naíra, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Pai, nós queremos colocar a vida da irmã, ó Deus, a filha da nossa irmã que está aqui, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando também, derramando a tua graça sobre a vida deles. Pai, que o Senhor esteja com cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o teu povo. E tudo que eles colocarem à mão, ó Deus, possa prosperar em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa livrá-los, ó Deus, de ataques do mal, ó Deus, de ladrões, de pessoas que vêm tentar contra a vida deles, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, todas as amarras, todos os ataques, todas as setas, todos os dardos inflamados do inimigo, caia por terra no nome de Cristo Jesus. Que o Senhor cubra, ó Deus, a vida de cada um dos teus servos, ó Pai, com o teu poder, com a tua graça, com o manto do Senhor Jesus Cristo, com o sangue precioso que limpa, purifica as nossas vidas, Senhor. Abençoa, ó Deus, cada família, ó Deus, cada lar, abençoa os nossos filhos, guarda os nossos filhos, guarda cada criança desta igreja, ó Pai querido, livra dos ataques do mal, Senhor, que nenhum dos nossos filhos sejam atingidos, ó Deus, por nenhuma pessoa má, Senhor. Coloca os teus anjos, ó Deus, ao redor dos nossos filhos, livrando, ó Deus, a mente, o corpo, a alma dos nossos filhos, ó Pai. Nós oramos assim, colocamos, ó Deus, o restante da semana nas tuas mãos e nós te agradecemos por todas as bênçãos derramadas em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.